Como você se coloca no espectro político e também no espectro de fé? Você é comunista, conservador, anarcocapitalista, cristão, umbanda, espírita, liberal na economia e nos costumes, liberal na economia, conservador nos costumes, acha tudo isso uma bobagem? Como que é isso para você? Por favor, Renato Amoito. Eu me considero cristão, eu tento seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o exemplo de Jesus Cristo e a sua ordem é o princípio da não agressão, que no espectro político é o ANCAP, né? É o anarcocapitalismo. Quem lê a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, vai ver de uma maneira muito clara que o Estado é satânico. O Estado democrático é o satanismo ao cubo. Se ganha eleição dizendo a verdade ou a mentira? Hein? Como é que se ganha eleição? O diabo ofereceu a Jesus os principados, que são os governos. Então é de quem? Os governos mandaram matar os bebês em Belém, os governos mandaram matar o bebê no Antigo Testamento, no Egito. Os governantes sempre foram... todo poder corrompe, né? E o Estado é a dissociação do poder e propriedade. Então Samuel, no Antigo Testamento, séculos e séculos antes de Cristo, ele falou: não espere que outro macho, além de você, vai salvar. Não queira um rei, não queira o rei. E o brasileiro cometeu o mesmo erro do livro de Samuel, achando que Bolsonaro ia salvar a vida dele, não é isso? É isso. Eu sou, antes de qualquer coisa, ideologicamente, um cristão, sigo a Jesus, e na minha interpretação, a maioria das pessoas acha que eu estou lendo a Bíblia errada, mas a minha interpretação da Bíblia é muito clara. O direito do trabalho é satânico, como Jesus deixa claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. O socialismo é satânico. Deus, criador do universo, não é nem Jesus, é Deus, criador do universo. No primeiro livro da Bíblia, diz que a mulher tem que ser submissa, que os animais foram criados para nós e que a nossa maldição, nosso anátema, por ter desobedecido, comido da árvore da vida e saído do Éden. Qual é o anátema do homem? Você envelhecerá, você morrerá, mas antes de tudo você vai viver do suor do seu trabalho, vagabundo. Não é isso? Quem quer viver do suor do trabalho do outro? Quem quer mulher independente, que manda em si mesma, que não obedece submissa ao homem? Quem defende animalismo, gaysismo, transexualismo infantil, negrismo? São pessoas que não conseguem compreender nem o primeiro livro da Bíblia. E é por isso que uma degeneração como o islamismo está conseguindo sobrepujar a nossa sociedade, né? Até uma degeneração do negócio é superior à inversão completa do que está ali, não é isso? É verdade. Exato. É verdade. É verdade. Entrando nesse assunto, você sabe que antes da gente começar a conversar, antes daqueles que nos assistem, antes de nós irmos para o ar, nós falávamos sobre... eu dizia que eu tinha começado a acompanhar ele em função do conteúdo do Red Pill, muito mais do que em função do Bitcoin. E aí o Renato, não que eu não acompanhe o Bitcoin, mas o conteúdo que me interessava inicialmente era o Red Pill, e ele disse que os assuntos estavam entrelaçados na visão dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para aqueles que nos assistem. Se eu puder, novamente, só dar um exemplo em relação à pergunta anterior. Lenin, Claro. um livro, né, que é Socialismo, Doença Infantil, né? Eu nunca tive essa doença infantil. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu conheci um capitão paixão da aeronáutica, paraquedista português, e ele me disse que eu tinha uma filhinha da sua idade. Quando eu cheguei em casa, ela estava empalada num portão. O que é empalada, tio? Não é isso? Eu tinha um neném, eu tinha um filho, como você é filho de seu pai, e eu vi meu filho ser enforcado com 2 anos pela babá que dizia que amava ele pela janela. Eu disse: pare com isso, pare com isso. Ela não parou, ela foi a primeira pessoa que eu matei, e enforquei ela igual eu enforquei meu filho, não é isso? Aí ele disse: isso é o comunismo. Todo esse pessoal que você está vendo na favela fudido aí, um dia o comunismo vai chegar aqui, vai dizer que para eles terem o que seus pais ou que você um dia vai ter, a única maneira deles terem é matar vocês. E se eles acreditarem, se 10% deles acreditarem, eles vão matar vocês. E vocês só vão viver se você fizer o que eu fiz, que é me picar de lá, não é isso? Ele não tinha mentido ou falado a verdade para mim? Hein? É isso. Quando eu era guri, eu tive em Portugal. Eu conheci pessoas que tiveram experiência na aparição de Fátima. Isso era uma coisa que na minha primeira infância... eu conheci pessoas que fugiram da China, conheci boats people do Vietnã. Antes dos 16 anos, eu conheci um monte de gente que teve experiências terríveis no comunismo. Eu nunca tive essa doença infantil aí, não. Pra mim, rapaz, eu tirei título pra votar em Enéas, viu, bicho? Eu larguei meu emprego pra fazer campanha pelo não. Eu não comecei a defender direita ontem, anteontem, não, velho. Porque foi bem antes de Bolsonaro. Mas foi mal agora a pergunta mesmo? Não, a pergunta era para você estabelecer uma conexão entre o movimento Red Pill e o Bitcoin. Ontem eu fiz um episódio do caralho com o professor Fausto. O professor Fausto é um cara que não tinha necessidade nenhuma de se doxar, porra, o cara tem idade pra ser nosso avô, porra. O cara não é pai, não, ele tem idade pra ser nosso avô. E o cara tá colocando a reputação dele em jogo, um cara que existe no mercado desde antes da gente nascer, pra defender o Bitcoin como ativo, como é que chama, com as propriedades e tal. Mas o Fausto é o protagonista da principal obra do Goethe lá, né, que é o principal literário da cultura alemã. E o Fausto
ele faz um acordo com o diabo, né, com Mefisto, e Mefisto ensina ele a criar o dinheiro fiduciário. Você, para que entregar ouro? Se as pessoas acreditarem que você tem ouro, você pega um papel e diz vale X ouro, e você vai ser rico, dá um montão desse papel, não é isso? Foi o que eu estava conversando. O casamento, se o casamento fosse possível entre humanos, ele não seria um sacramento. Ele é um sacramento que só é possível através de Deus, não é isso? É verdade. O que é possível através de humanos é escravidão. A mulher submeteu o cara como seu escravo, que normalmente ela descarta o cara, todas as fêmeas são mais fortes que os machos, exterminam os machos, ou o homem submeter a fêmea. Uma relação equilibrada só existe através de Deus. Se a mulher não reconhecer a Deus, ela não reconhece nem o que é o casamento, ela nunca vai ser uma boa esposa, né? Sem dúvida. É isso. A degeneração da moeda é consequência direta do abandono de Deus, dos valores universais. Deus é a verdade. Você não precisa ter uma revelação direta de Jesus, como os judeus antes de Jesus estão salvos. As pessoas que reconhecem a natureza das coisas, elas se dão bem na vida. Mesmo que elas não vão não sejam salvas, não tenham conhecido Jesus. Quem reconhece a realidade das coisas não culpa os outros. Assume sua responsabilidade e aproveita, não é isso? O que adianta eu Monark foi multado, Monark tem uma ameaça de ser preso, ele vai lá e pede Pix no Pix do Coca. O que vai acontecer? Vai bloquear e fuder com o cara, não é isso ou não? Hein? Claro. Porra, claro. Não tem na cabeça, porra, que não adianta. Você quer ser um macaco que quer mudar a árvore de lugar ou quer mudar de árvore? O cara desse, eu falei publicamente, eu fui no programa dele, se pique agora, sai, você vai se fuder. Se ele tivesse saído, ele não estava monetizando, fazendo a porra dele em outro país. Não é isso ou não? Era ilegal ele ter saído do Brasil quando eu conversei com ele lá há 6 meses, um ano atrás? Não, já tinha que ter saído faz muito tempo. Porra, ele já tinha que ter saído faz muito tempo. Pelo amor de Deus. Eu ainda conversei com ele, digo, rapaz, de onde é que vieram os seus ancestrais? O que é que significa seu nome? Tem quantos cristãos no Vale do Becá, de onde veio o seu bisavô? Se o seu bisavô tivesse ficado lá, tinha acontecido o que com ele? Não é isso ou não? E ele te disse o quê? Que não eu acredito no futuro do Brasil, nós temos que lutar pelas instituições, não sei o quê. Você sabe que eu gosto. Veja, as 4 linhas, velho. Esse papo de 4 linhas, velho. Não, isso aí é conversa fiada. Positivismo. Não, a escola, o problema é o positivismo. Não é o positivismo original, que era empirista. É esse empirismo como socioconstrutivismo racionalista. Esse negócio de educacionismo é real. O cara acha que a academia torna o cara melhor. Torna sua filha uma prostituta, fazer um nível superior numa desgraça num antro desse, bicho. Doutorado torna a pessoa pior moralmente, intelectual e moralmente, esses doutorados desses antros imundos. O cara diz, a instrução real hoje é oposta à educação real. As pessoas têm que deixar de ser otário. Quem paga imposto para a ditadura é comparsa. Você botar dinheiro em Cuba, na Coreia do Norte, você não está financiando, você não tem sangue na mão dessas porra. Você acha que no seu país o regime não é legal? Como é que você investe? Você acha que não vale a pena ser vagabundo em um país? Você investe ali, você está financiando vagabundo, porra. Você quer financiar vagabundo? Você quer ser vagabundo? Você não quer ser vagabundo, você tem que desinvestir. Vai procurar como é que investe em arte, como é que mexe com ouro, como é que mexe com Bitcoin, veleiro, não é isso? Cai fora da porra. Todas as pessoas no Brasil, menos índios puros, que talvez nem existam mais, todas as pessoas no Brasil, elas só existem porque os ancestrais fugiram de algum esquema que eles iam ser mortos, não é isso? Claro. A maioria das pessoas que vieram até o século XIX morreram. Era morrer. Para a maioria das pessoas, vir para a América era morrer, não é isso? Se os caras vieram, velho, e não era só por causa de dinheiro, não, viu? Pero Vaz de Caminha, o Pedro Álvares Cabral voltou. Pero Vaz de Caminha nunca voltou. Ele saiu daqui, foi para a Índia e morreu em combate como muçulmano. Não, era por dinheiro também, mas em primeiro lugar por Jesus, não é isso? Claro, pô, meus bisavós a mesma coisa, imagino que os teus a mesma coisa, os do João a mesma coisa, os meus saíram uma parte da Espanha, outra parte da Itália, outra parte da África, vieram pra cá em busca de uma vida diferente, tá certo? Meus avós machos, os dois nasceram no exterior, e minhas avós, as duas são filhas de bisavós estrangeiros. Eu sou brasileiro, seria a terceira geração de brasileiro de mãe, né, e a segunda seria na linha dos pais, A maioria da classe média urbana no Brasil, basta ver seus nomes. O nome próprio no Brasil é mais comum, nomes italianos como Fernanda, Renato, Juliana, do que nomes portugueses, não é isso? Claro, sobretudo em São Paulo.